Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou fazer assim, porque eu não sei que hora que você vai me ver, que hora que você vai ouvir, e meu telefone está chamando ali. Depois eu vejo. O mais importante agora é estudar, né? Estamos hoje entrando no capítulo 34 do livro do profeta Isaías. Mas antes de lermos esse capítulo, eu vou ter que fazer uma retificação aqui de ontem. Quando eu estava falando sobre os discípulos de Jesus e sobre o irmão de Jesus, eu falei que o nome dele era André, e não é André. A minha cabeça com esse André, talvez seja porque eu já estudei muito sobre o discípulo André, né? E também tem o André, que era um, um monge que, lá pelo século primeiro, século dois, ele andou indo para lá para Mediterrâneo, lá em cima, e para o, o oeste europeu, tá? O europeu do oeste. Então, ele chegou até, andando, ele estava indo para o lado da Rússia, que naquela época ainda não era Rússia, ele estava indo levar, né, a mensagem de salvação para aquela área lá, e aí eles dormiram numa montanha nesse caminho. E era, naquela época, esses territórios todos pertencia à Romênia. E quando eles chegaram nessa montanha e dormiram, passaram a noite, ele teve uns sonhos muito interessantes na noite, esse André, esse monge, né? Então ele contou para as pessoas que estavam com ele no acampamento, que eles acampavam, dormia tudo no relento, né, gente? Naquela época não tinha muita coisa, não. Então, como eles estavam no meio do nada, né, eles dormiram lá mesmo nesse lugar. E aí, à noite, ele teve essa visão que o Eterno mostrou para ele, que naquele lugar iria surgir uma cidade muito grande, muito poderosa, e que essa cidade seria dedicada ao anjo Miguel. E hoje, esse lugar onde ele orou, onde ele teve esse sonho, é Kiev. É Kiev, né? A capital da Ucrânia. E é muito interessante essas coisas que acontecem na história, viu, gente? Então, mas o que eu quero retificar é que o irmão de Jesus era James, o nome dele, né? James. José. Agora eu fico confusa na minha cabeça, mas era James. E James, ele era chamado James o Justo, porque ele era um judeu bem conservador. E a história de James com Jesus era muito interessante, que ele era o segundo filho de Maria, né? Depois de Jesus veio James. E muito amigo de Jesus, eles eram muito ligados, inclusive o James, que é José, né? O James, ele foi ele que presenciou o batismo de Jesus. Ele estava lá quando João Batista, né, o primo deles, viu descer sobre Jesus a pomba. Então ele sabia que Jesus era especial. Mas como Jesus quis preservar a família dele, ele ele não deixou a família dele, não chamou James para ser um discípulo. Ele queria preservar a família, deixar a família de lado, família terrena dele, não envolvê-los, porque ele sabia que o fim dele seria trágico, né? Então ele não quis envolver a família dele, por isso que ele não chamou James, mas ele chamou James depois da ressurreição. Maria, ela estava na casa dos pais de Marcos, né, em Jerusalém, a pedido de Jesus.
Jesus pediu para João levar Maria para a casa de João Marcos. Quando ele percebeu que ele estava começando a sair, isso na crucificação, Maria estava lá aos pés da cruz com outras Marias, né, inclusive Maria Madalena. Mas aí quando ele começou a perceber que ele estava perdendo um pouco a consciência, ele pediu para João levar Maria para casa, né? E depois disso Maria foi levada para a casa de Marta e Maria, em Betânia. E foi lá que Jesus apareceu para a família dele. A família dele estava toda na casa de Marta e Maria. E James estava lá. E ele apareceu primeiro para James. Lá, James estava... O problema de James é que ele não se perdoava. Ele achava que se ele estivesse perto de Jesus, ele teria evitado a crucificação dele. Mas ele mal sabia que Jesus sabia de tudo que iria acontecer e Jesus nunca permitiria que isso acontecesse, né? Tanto é que ele pediu para o Zebedeu, que era o que ficava organizando as coisas para ele, que trouxesse a família dele um dia antes da crucificação. Ele pediu para ele mandar alguém buscar a mãe, né? Porque ele queria se despedir da mãe dele. É uma história bem assim longa que eu não vou ter como contar agora, porque senão a gente vai ocupar muito tempo desse capítulo, e esse capítulo hoje vai ser pesado. Mas Jesus não tinha visto a família dele por quase 3 anos, né? Uns 2 anos e pouco ele não tinha visto a família dele, porque ele estava envolvido com o ministério. Então ele queria se despedir da mãe. Mas ele apareceu para James lá na casa, no jardim, enquanto James estava orando e meditando e naquele sofrimento todo dele. E ele conversou com James. E falou para James que ele não devia ficar daquele jeito, que tudo aconteceu como que deveria acontecer mesmo, que tudo era vontade do Pai, mas que ele estava contando com ele agora, né? Então James foi depois em Jerusalém, o bispo de Jerusalém. Ele ficou como bispo de Jerusalém até o ano 62, quer dizer, 8 anos antes da destruição de Jerusalém. Ele ficou como bispo da igreja e ele foi morto, apedrejado, porque ele era respeitado por todos. Todo mundo chamava ele de James o Justo por razões, porque ele realmente era justo. Ele era um homem íntegro. Ele tinha tomado o voto de nazireado, então ele nunca bebeu vinho, ele nunca comeu carne, então ele era uma pessoa assim bem diferente, entendeu? E ele era reconhecido até pelos fariseus de Jerusalém. Ele era dos discípulos de Jesus, ele era o único que podia entrar no templo. Então ele tirava proveito disso, né, para falar de Jesus. Mas ele foi apedrejado quando a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém. E ele morreu assim, apedrejado. Pois é, gente, tem muita coisa linda, né? Devagarzinho a gente vai conversando. Essas informações todas estão na história escrita por, qual que era o nome dele? Joséfo. Joséfo, ele que escreveu sobre as histórias de Israel dessa época. E essas informações todas constam dos livros históricos de Israel, viu? Não é coisa da cabeça de ninguém, não. Está escrito. Estão escritos nos livros históricos, tá? É muito interessante. Então, vamos lá para esse capítulo. Então, retificada a história, não era André, não, era James. Então, vamos lá. Capítulo 34 do livro de Isaías. Juízo contra as nações. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai.
Ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que produz. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para enxergar melhor. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos dela. Ele as destruirá totalmente. Ele as entregará à matança. Vamos ler novamente? Chegai-vos, nações, para ouvir. Ele está conclamando todos nós a ouvir a mensagem dele. E vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que produz. Quer dizer, tudo o que está na terra, desde as plantas até os animais. Não só os homens, mas até as plantas e os animais. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos dela. Ele as destruirá totalmente. Ele as entregará à matança. Os seus mortos serão lançados fora, e dos seus corpos subirá mau cheiro. Com o seu sangue, os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. É um capítulo complicado, um capítulo escatológico, é um capítulo que faz referência a uma grande catástrofe sismológica da Terra. O que ele está dizendo aqui nesse versículo 4, todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Está significando que nós vamos ter uma chuva de meteoros tão grande, que vai parecer que os céus estão simplesmente chovendo em cima da gente. Alguma coisa, algum meteoro muito grande vai se aproximar da Terra. E por isso que ele fala antes que os seus corpos, a matança vai ser tão grande que os montes vão ser inundados de sangue. A minha espada, versículo 5, a minha espada se embriagou nos céus, sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, o sangue de cordeiros e de bodes, e a gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Edom hoje, gente, é a Jordânia. Os bois selvagens cairão com ele, e os bezerros e os touros. A sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó se encharcará de gordura,
porque será um dia de vingança para o Senhor, um ato de retribuições pela causa de Sião. A Jordânia fica do outro lado do Mar Morto. Quando a gente vai para o Mar Morto, para os espaços que estão do lado de Israel, a gente avista do outro lado os espaços da Jordânia. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche. O que aconteceu naquela área antes? A destruição de Sodoma e Gomorra. Os ribeiros de Edom. Engraçado, do lado de cá de Israel não tem ribeiro. O único ribeiro que tem é o Rio Jordão. Do lado de lá eu não sei, porque eu não conheço. Mas aqui está falando, os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Quer dizer, petróleo. E o seu pó em enxofre, que é o que mais tem lá na beira do Mar Morto. Inclusive, quando você sai da água de lá, você fica cheirando enxofre. E a sua terra se tornará em piche ardente. O que significa? Que vai haver um outro terremoto naquela área, como teve na época do Sodoma e Gomorra. Aliás, eu não sei se vocês viram um outro dia, um ano passado, não, começo do ano, eu acho, esse ano, que a Aline de Israel, né, a Aline, ela fez um vídeo entrando nas cavernas que tem, né, lá no Mar Morto, e ela fala que toda hora tem terremoto ali, né, então a coisa lá vai pegar fogo, gente. A coisa não acabou ainda não, vamos ver mais? Versículo 10. Nem de noite, nem de dia se apagará. O que não apagará? O fogo que vai vir do pit ardente. Quer dizer, pit é petróleo, viu, gente? Petróleo, o grude, né? Aquele preto, quando sai da terra, então. Aquilo. Ele está falando que nem de dia e nem de noite se apagará. Quer dizer, ele vai ficar ardendo, né? Para sempre a sua fumaça subirá. Ainda não aconteceu, gente. Ainda não está lá. Mas vai acontecer. O profeta Isaías falou, acontece. De geração em geração será assolada. De século em século, ninguém passará por ela. Por isso que eu digo para vocês que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Porque Jordânia está lá. O rei da Jordânia continua lá. A mulher do rei da Jordânia, ela é palestina. O corujão e a coruja a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Deus estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de ruína. Chamarão ao reino seus nobres, mas nenhum haverá. Tá vendo? Ainda tem um rei lá. E todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. Nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas, cardos nas suas fortalezas. Elas serão uma habitação de chacais e lar para as corujas. As criaturas do deserto se encontrarão com a hiena
e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Ali os animais noturnos pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos. Ela tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sombra das suas asas. Também ali os falcões se ajuntarão, cada um com seu companheiro. O profeta está dizendo aqui que ali vai ficar tão desolado, que só os animais, que vai ser um santuário para os animais. Agora, isso vai ter que ser num tempo em que não vai ter muita gente na Terra, né? Porque do jeito que está hoje, se acontecesse alguma coisa assim, os palestinos iam todos invadir para lá e ia reconstruir tudo. Então, isso aqui só pode ser depois que houver aquela matança todinha na Terra. Porque vai ficar pouca gente, né? Não vai ter ninguém para ir para lá. Buscai no livro do Senhor e lede. É o que nós estamos fazendo agora, né? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Nenhuma, nem outra faltará. Pois a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Gente, o que o Eterno está dizendo aqui? Que tudo que o profeta Isaías falou vai acontecer. Porque é ele que estava mandando o profeta falar. O Eterno está dizendo aqui que nenhuma dessas coisas que ele disse acima aqui falhará. E nenhuma delas faltará. Ele mesmo lança as sortes por eles, e a sua mão lhes reparte a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Quer dizer, os animais é que possuirão aquela terra, de geração em geração. O que nós estamos vendo hoje, nessas guerras que estão acontecendo, não é nada diante do que o Eterno vai fazer. E como eu falei antes, não sei quando, se é daqui uns anos, ou se é daqui 100 anos, ou se é daqui 500 ou daqui 1000, não importa. As profecias de Isaías estão se cumprindo diante dos nossos olhos agora. Profecias que ele disse naquela época, 2.600 anos atrás, estão se cumprindo agora. Nós vamos continuar lendo outras profecias. Eu acho que não vou encerrar esse vídeo falando de tanta tristeza. Eu vou ler o 35 também, tá bom? Porque o 35 é curtinho e vai dar uma alegria maior, porque está muito deprimido. Depressivo demais esse capítulo. Meu Deus. Só faltou. Tá parecendo aquele negócio lá, a gente não vai nem dormir essa noite. Então vamos lá, vamos ter um pouco de esperança. Capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão. Graças a Deus, vai ter um pouquinho de alegria, gente. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Olha, o deserto e os lugares secos se alegrarão. Do outro lado, do lado de Israel, naquele deserto, aquelas montanhas que a gente vai lá, sabe? Que não tem dica de nada. Tudo sequinho, tem só as cavernas lá que a gente entra de vez em quando, né? Então, aqui, ó, o deserto e os lugares secos se alegrarão.
quer dizer, tem esperança. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria, romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Gente, está vendo? Enquanto o Eterno destrói um lado, ele constrói o outro. Se você ver no mapa, não sei se você. Deixa, cadê o meu telefone? Ele está para lá. Mas se você ver no mapa, eu queria mostrar para vocês verem do que a gente está falando, sabe? Que interessante, porque do lado do lado da Jordânia, logo acima da Jordânia, fica o Líbano. Agora vai você entender que ali abaixo ele vai destruir, mas lá em cima ele vai abençoar e vai fazer isso. Fortalecer as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá e vos salvará. Gente, de repente, mesmo naquele povo, né, de Edom, que hoje é a Jordânia, pode ser que Deus ache ali um ou dois, como ele achou na época de Ló, né? E ele salva esses e leva eles lá para cima, lá para o Líbano. Porque ele fala aqui, ó, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quer dizer, a destruição que a catástrofe, que talvez esses tremores de terra vai causar na Jordânia, daquele lado, vai ser bênção para o lado de cá. Vai ser bênção tanto para o Líbano quanto para Israel. Porque, da mesma forma que destrói de um lado, ele constrói do outro. Porque se houver um tremor de terra que vai abrir uma fonte de água que ainda está selada, aí ele fala, né? A terra seca se transformará em lagos. E a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. Ai, que delícia, né? Ali haverá uma estrada. Ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Quem que um tempo atrás era conhecido como o povo do caminho? Não eram os cristãos? Os loucos ímpios não passarão por ela. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Eita glória! Tá vendo, gente? Eu precisava ler esse capítulo para ficar um pouco melhor, né? Porque tem uma esperançazinha para a gente. Mas somente os remidos andarão por ela. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ai, Jesus. É que eu não vou estar lá, né, nessa época, porque eu já vou ter ido embora, mas que eu gostaria de ficar como um desses remanescentes aqui, eu gostaria. Porque uma coisa, sabe,
A buscarei, que eu possa morar na casa do Eterno para sempre. Eu acho que Davi também gostaria de estar nesse dia aqui, né? É. Então, de um lado, a destruição e do outro, a redenção. Gente, esse capítulo, olha, o capítulo 10, o versículo 10 é lindo demais. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa aqui é a restauração, né, gente? A restauração de Jerusalém. Aqui é a Jerusalém de depois do milênio. A Jerusalém em que os remidos estarão neles, do caminho. Eu achei linda essa expressão dele aqui. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que andam pelo caminho é que subirão essa estrada, porque essa estrada será chamada o caminho da santidade. E por ela vão andar os do caminho. Ou os remidos do Senhor. Vale a pena seguir esse Jesus de Nazaré, não vale? Vale a pena seguir Yeshua, son of David. Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Então, gente, esse é o final dessa leitura de hoje. Estudamos 2 capítulos, um de muita tristeza, né? E o outro de muita esperança. Mas para chegar dessa grande esperança aqui, gente, nós vamos ter que passar pelo capítulo 34. O capítulo 34 vem antes do capítulo 35. A destruição vai vir antes da reconstrução. Lembra que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, é isso aí. Vamos continuar no caminho? Vamos continuar no caminho. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja nesse final de dia. Tchau, tchau.